Olá, vamos continuar com a leitura do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, de Marshall Rosenberg. Nós já estamos na terceira parte do livro, que é Promovendo Mudança Social com a Linguagem da Paz. A paz é um processo diário, semanal, mensal de mudanças graduais de opiniões, de erosão lenta de antigas barreiras, de construção silenciosa de novas estruturas. E mesmo que a busca da paz seja discreta, essa busca deve prosseguir. John Kennedy. Então, hoje nós vamos conhecer o capítulo 10. Reunir forças para promover mudança social. Para promover mudanças sociais, ajuda muito reunir-se a pessoas que compartilhem de uma visão semelhante. Já falamos como a PNV pode ser utilizada para identificar estruturas que desejamos construir com a colaboração de pessoas que partilham da mesma visão. Indicamos como formar uma equipe que trabalhe em conjunto para conquistar essas mudanças. É comum que no início os membros da equipe tenham desavenças entre si. A miúde temos habilidades que não se prestam para um bom trabalho em grupo. Aqui estamos tentando mudar estruturas externas, aparentemente grandes. Isso naturalmente parece ser uma incumbência desafiadora e se torna ainda mais difícil quando há brigas internas na equipe. Por isso, no treinamento de capacitação para promover mudança social, ensinamos as pessoas a usarem a CNV para melhorar o trabalho em grupo e a produtividade das reuniões. Por exemplo, eu trabalhei em São Francisco com uma equipe de cidadãos minoritários que estavam preocupadíssimos com as escolas que seus filhos frequentavam. Eles achavam que as escolas estavam destruindo o espírito das crianças. Havia determinadas estruturas que eles queriam mudar. No entanto, disseram-me: Marshall, o problema é que faz 6 meses que estamos nos reunindo para tentar criar uma mudança social, mas tudo que fazemos é discordar ou entrar em discussões improdutivas e nunca avançamos. Você poderia nos mostrar como a CNV nos ajudaria a compor uma equipe e aproveitar as nossas reuniões de maneira mais eficaz? Foi a reunião deles e lhes pedi que a conduzisse como de costume. Iria observá-los para ver se a CNV poderia ajudar a melhorar o trabalho do grupo. A reunião começou com um homem lendo um artigo de jornal sobre uns pais que estavam acusando o diretor de uma escola de maltratar o filho dele. O diretor era branco e o aluno fazia parte de uma minoria racial. Depois da leitura, outro homem se manifestou. Isso não é nada. Frequentei essa mesma escola na minha infância e vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Nos 10 minutos seguintes, todos estavam relatando experiências do passado, comentando como o sistema era racista e assim por diante. Deixei que prosseguissem por um tempo e então indaguei. Posso interrompê-los? Gostaria de pedir se alguém achar que a reunião está sendo produtiva, levante a mão. Ninguém se manifestou, nem aqueles que estavam contando histórias. Esse grupo de pessoas estava se reunindo para mudar o sistema, mas se envolvia em discussões que ninguém considerava produtivas. Elas tinham que sair de suas casas para vir à reunião. Não era fácil encontrar tempo e energia. Quando queremos lidar com estruturas de gangue para conquistar uma mudança social, não se pode desperdiçar energia com encontros improdutivos. Então, dirigi-me ao homem que havia iniciado a conversa. O senhor poderia me dizer o que deseja pedir ao grupo? O que gostaria que o grupo fizesse quando leu a matéria do jornal? Achei que era importante, que era interessante. Tenho certeza disso,
mas você falou o que pensa. Não estou perguntando o que pensa, estou perguntando o que queria que o grupo fizesse. Não sei o que eu queria. Creio que é por isso que tivemos 10 minutos de conversa improdutiva. Quando desejamos que o grupo atente para algo e não temos clareza sobre o nosso propósito, é provável que não tenhamos um encontro muito produtivo. A CNV nos mostra que, quer estejamos falando com um indivíduo ou com um grupo, devemos finalizar evidenciando claramente o que esperamos que o interlocutor faça. Qual é o nosso pedido? Expressar sua dor ou pensamento sem um pedido claro pode acabar sendo um convite para uma conversa improdutiva. Essa é uma das várias contribuições que a CNV pode oferecer para aumentar a produtividade em reuniões. Trabalhei com outro grupo de cidadãos minoritários que desejavam mudar as práticas de contratação da exame da Secretaria Municipal da Saúde de São Francisco. Eles consideravam as práticas opressivas porque discriminavam certas pessoas. Queriam que eu lhes mostrasse como a CNV poderia ajudar para fazer com que a GAMB satisfazesse melhor suas necessidades. Durante 3 dias, apresentei o processo e sua aplicação. Eles podiam em prática e depois avaliaríamos o resultado. No dia seguinte, retornaram bem desanimados e um deles lamuriou. Sabíamos que não ia adiantar. Não dá para mudar o sistema. Estou vendo que vocês estão bem abatidos. Sim. Contem-me o que aconteceu. Quem sabe possamos tirar algum aprendizado disso. Os 6 homens que tinham ido ao gabinete do administrador relataram como havia usado a CNV de forma exemplar. Não falaram o que consideravam o sistema opressivo. Pelo contrário, fizeram uma observação objetiva e clara dos fatos. Identificaram a lei que julgavam discriminatória por não permitir a contratação de determinadas pessoas. A seguir, expressaram seus sentimentos e necessidades. Como lhes era doloroso serem excluídos, porque acreditavam que podiam exercer o trabalho, precisavam de emprego e de igualdade. Fizeram um pedido claro, dizendo exatamente quais mudanças gostariam de ver implementadas para terem oportunidade de serem contratados. Depois, descreveram como expressaram tudo e fiquei bastante satisfeito. Tinham assimilado o treinamento maravilhosamente. Haviam falado quais eram suas necessidades e pedidos de forma clara. Não usaram linguagem ofensiva. Disse a ele: gostei do jeito que vocês se expressaram. Mas o que ele respondeu? Ele foi muito gentil. Chegou até a nos agradecer por ter vivido até lá. Falou que é muito importante em uma democracia que o cidadão se pronuncie, e isso é incentivado na organização. Contudo, lamentável que, no momento, o nosso pedido fosse enviado. E o que vocês fizeram? Fomos embora. Esperem um pouco. E a outra metade dos ensinamentos? Como traduzir o burocratês para o que estava no coração dele, seus sentimentos e necessidades? Qual era o posicionamento do ser humano em relação à proposta de vida? O posicionamento dele era claro, queria ser livre de nós. Mesmo que isso seja verdade, o que estava se passando com ele? O que ele estava sentindo e precisando? Quais eram as suas necessidades? Ele é um ser humano. O que aquele ser humano estava sentindo e do que precisava? Eles esqueceram de ver a humanidade dele, porque ele estava inserido em uma estrutura. Ele falou a linguagem da burocracia, como dizia Walter Kink, organizações, estruturas e governos têm sua própria espiritualidade. E dentro desses ambientes, as pessoas se comunicam de forma a apoiar essa espiritualidade. A CNV nos mostra que, independentemente da estrutura,
podemos transpor isso e enxergar o ser humano. Percebi que não havia treinado o suficiente nesse sentido. Então, praticamos mais. Fizemos exercício de decifrar as necessidades por trás da linguagem burocrática, ver o ser humano e criar uma conexão que aperfeiçoasse nossa habilidade de suscitar uma mudança social com aquela pessoa. Depois do nosso treinamento específico, agendaram outra reunião com o administrador. Voltaram de lá encantados. Quando enxergaram o que havia por trás das suas mensagens, notaram que estava receoso. Ele partilhava das mesmas necessidades. Não gostava do caráter discriminatório da lei, mas tinha outra necessidade, a de se proteger. Sabia que seu chefe ficaria muito irritado com sua sugestão, por ser veementemente contrário à proposta dele. Para se proteger, não queria falar com o chefe e ajudá-los a fazer a mudança. Depois que o grupo entendeu essas necessidades, passaram a trabalhar juntos de forma a atender à necessidade de todos. Assim, o administrador lhes deu as orientações necessárias para promover as mudanças desejadas. E eles atenderam à necessidade de proteção ao não revelarem quem estava os instruindo. No final, todos conseguiram a mudança almejada na estrutura. Para uma mudança social, precisamos nos conectar com aqueles que enxergamos como inimigos dentro da estrutura e ouvir as suas necessidades humanas que eles corporificam. Depois devemos persistir em manter o fluxo da comunicação, de modo a satisfazer a necessidade de todos. E aí Marshall sugere que um exercício. Pense em alguém com quem você gostaria de se conectar, mas que considera ser um inimigo. Qual é a primeira coisa que você fará para transformar esse conflito em conexão? Então, fica aí uma instigação de Marshall Rosenberg. E continuamos aqui mais um pedaço deste capítulo, uma segunda parte. Financiamento para mudança social. Essa parte também é muito importante, porque se quisermos promover mudanças sociais, precisamos muitas vezes de recursos financeiros. Então, Márcio faz aqui alguns exemplos. Outro projeto de mudança social com o qual trabalhei envolveu a gangue de rua já mencionada. Ele mencionou neste livro, que era a gangue dos Zulus. O líder dessa gangue achava que o meu treinamento adaptado à sua cultura poderia ser muito útil. Como disse anteriormente, trabalhamos alguns anos juntos, auxiliando escolas a lidarem com o término da segregação racial nos Estados Unidos. Uma coisa que queríamos fazer juntos era criar uma escola que mostrasse como os corpos docentes e discentes poderiam trabalhar em parceria para educar os alunos expulsos ou afastados das escolas, ao invés de ter professores tentando controlar os alunos. Pensamos em começar com uma escola modelo, que demonstrasse como abordar esses alunos rejeitados de uma forma diferente da que normalmente era utilizada nas outras escolas. Depois usaríamos essa experiência para promover mudanças mais amplas no sistema educacional. Para a primeira etapa, precisávamos arrecadar $50 mil, a fim de custear os professores e outras despesas do projeto. Essa é outra parte muito importante para a mudança social. Como conseguir os recursos necessários? Aprendi uma valiosa lição com esse livro da gangue, sobre como tirar o máximo de proveito em um curto período de tempo, quando estamos empenhando esforços em mudança social. Isso é muito importante, porque certamente é necessário valer-se de muita comunicação ao longo do processo da mudança social. Portanto, além de falar a partir do coração, utilizando a linguagem da CNV, temos que ser breves e claros e otimizar o uso do tempo, as chamadas janelas de oportunidade. Essa é a lição que aprendi com o meu amigo da gangue.
Ele me disse: por que não vamos até aquela fundação para a qual você tem feito alguns trabalhos? Eles dão dinheiro. Por que não pedimos a eles dinheiro para este projeto? Sim, eu adoraria que isso acontecesse. Mas não sei se no momento isso é possível, porque eles só aceitarão pedidos daqui a algum mês. Neste semestre não dá mais. Além disso, para aprovar nossa solicitação, precisaríamos apresentar uma proposta bem elaborada. E agora não dispomos de tempo nem de recursos para isso. Sim, este é um dos meus jeitos. É um dos jeitos. Mas você poderia marcar uma reunião? Acho que posso agendar um encontro com a pessoa de lá. Então faça isso e depois eu vou falar com ela para arranjar o dinheiro. O que você vai fazer se eu conseguir marcar a reunião? Deixe comigo. Telefonei e falei com a secretária. Aqui é o Dr. Rosenberg. Estive aí no mês passado trabalhando com os administradores. E posso marcar uma reunião com o presidente? Ele está muito ocupado, Dr. Rosenberg, mas vou ver o que eu posso fazer e já falo com o senhor. Ela me ligou de volta e falou: podemos fazer um encaixe entre uma reunião e outra. Ele ficará feliz em receber, mas dispõe de 20 minutos apenas. Isso estaria bom para o senhor? Sim, obrigado. A caminho da reunião, perguntei ao meu colega o que ele pretendia fazer durante os 20 minutos. E ele repetiu: deixe comigo. Quando entramos, fiz as apresentações educadamente. Dr. X, este é meu colega Al, este é o Dr. X. Al se aproximou-se dele, apertou-lhe a mão e disse: oi, irmão, onde está o dinheiro? Eu tive vontade de bater na cabeça dele com uma vassoura, de tão envergonhado que fiquei por ele ter começado uma conversa formal daquele jeito. Minha abordagem habitual seria que solicitar financiamento teria sido levando uma proposta e uma apresentação gráfica para tentar documentar toda a valia do nosso projeto. Mas esse homem começou de maneira oposta. Com efeito, ele estava dizendo: estamos aqui para arranjar dinheiro. O que você precisa saber para decidir se quer contribuir? O presidente educadamente riu e perguntou: que dinheiro? O dinheiro para a escola divertida, respondeu meu colega. Escola divertida? O que é isso? É uma escola que Rosenberg e nossa gangue estamos criando para mostrar que alunos expulsos de outras escolas conseguem ter um bom desenvolvimento, se forem tratados de forma diferente. Como será essa escola divertida? Veja o que meu colega fez. Em vez de gastar nosso precioso tempo com o que achávamos que a outra pessoa precisava saber, em seu próprio estilo cultural, Al começou essencialmente dizendo: o que você precisa saber para nos dar o que viemos buscar? Deixou que a outra pessoa conduzisse a conversa, saindo de lá com $50 mil. Desde que isso aconteceu, cerca de 30 anos atrás, tenho usado essa abordagem repetidas vezes nos meus esforços para a mudança social. Não necessariamente no estilo cultural de Al, mas indicando desde o início que a outra pessoa pode me perguntar o que quiser para decidir se quer financiar o projeto. Certa vez, fiz isso com um comitê de cúpula formado por líderes governamentais e empresariais da Suécia. Meu colega e eu queríamos conversar com eles sobre o apoio para um projeto de mudança social. Também é difícil agendar uma reunião, mas eles acabaram disponibilizando 20 minutos. Meu colega e eu estávamos aguardando para entrar na reunião quando o secretário nos informou: Dr. Rosenberg, desculpe, mas os membros do comitê me pediram que dissesse se atrasaram. E em vez de 20 minutos reservados ao senhor, agora só terão 5. Certo, se ele só tem 5 minutos, mais uma razão para aplicar o que havia aprendido com meu colega Al. Então, comecei a reunião e propus exatamente o que tinha esperança que viesse a aceitar.
perguntei o que gostariam de saber para decidir em 5 minutos se concordariam em ajudar ou não. Eles ficaram fazendo perguntas por 45 minutos, mesmo tendo disponibilizado 5 minutos. Acho que foi melhor deixar que dissessem o que precisavam saber do que usar um montão de palavras sem existir. Essa é outra aplicação da CND para promover mudança social. Em nossas reuniões, podemos ser mais produtivos e não devemos dar informações desnecessárias. É preferível criar um fluxo em que a outra pessoa nos diga o que precisa saber para decidir se quer trabalhar conosco. E o último exercício deste capítulo. Na próxima vez que você estiver em uma reunião improdutiva, o que pode fazer para agilizá-la? Dica: atente para observações, sentimentos, necessidades e pedidos claros. Então, esse foi o 10º capítulo do livro A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. Na semana que vem, vamos conhecer o 11º capítulo, que é o penúltimo capítulo deste livro. Obrigada pela sua companhia e até logo.